Graça e paz, meus irmãos. Amém? Não teria lugar melhor de estarmos nessa noite, a não ser na casa do Senhor. Dias intensos, dias corridos. A gente que o diga, tem trabalho, vocação, muito corrido, mas o Senhor tem dado graça para a gente se manter de pé. Então você está no melhor lugar que o Senhor poderia trazer você nessa noite. Apesar de talvez você relutar em estar aqui nessa noite, alguns vieram até talvez empurrados, mas se você está aqui, o Senhor quer falar com você nessa noite, continua falando com você, tá certo? Então abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 139. Nós vamos meditar hoje sobre a intimidade do conhecimento de Deus. Salmo 139. Pode deixar o slide. Pode deixar o slide. Amém? A palavra do Senhor diz assim, me acompanhe, por favor, nessa leitura, Salmo 139. Leio na versão Almeida Revista Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Sobremodo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. Trevas e luz são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-me com ódio consumado, pois para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Só a Tua palavra que transforma, só a Tua palavra que liberta. Usa o Teu Filho, apesar dele, para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós acabamos de fazer uma das mais belas orações que a Bíblia pode relatar para mim e para você. O Salmo 139 é um dos mais belos saltérios que existe. Talvez se a gente entrasse aqui no estudo bíblico sobre o Salmo 139, esse salmo vai revelar a forma como o salmista reflete quem Deus é para ele. Esse salmo é uma oração pessoal de Davi, que em forma de poesia, ele medita nos atributos de Deus. Essa é uma das passagens bíblicas que podemos ver aqui em tudo que nós lemos, alguns atributos incomunicáveis do Senhor. A onipresença, a onisciência, a onipresença. A gente vai ver alguns atributos que só existem em Deus. Ele traz uma preciosa exposição que contrasta com a grandiosidade do Senhor e a pequenez do homem. O Salmo 139 traz uma mensagem aterrorizante para o pecador, ao revelar que a soberania de Deus está sobre todas
as coisas. Mas, ao mesmo tempo, ele traz uma mensagem extremamente confortante ao revelar que o Deus soberano governa todas as coisas de acordo com a sua infinita sabedoria, santidade e justiça. Ao mesmo tempo em que o Salmo 139 fala de um Deus soberano e transcendente, ele também fala de um Deus intimamente pessoal. Um Deus que deseja se relacionar. Um Deus que deseja se chegar um pouco mais perto. Esse salmo, ele não revela apenas a grandeza de Deus, mas ele também nos convida a uma comunicação íntima e pessoal com o Criador. E aí a oração é a ferramenta mais poderosa que conecta o homem para com Deus. E a partir disso eu queria meditar com vocês em alguns pontos que esse Salmo 139 traz de lições preciosas para mim e para você nessa noite. Primeiro ponto que eu quero deixar ao seu coração é que nós cremos num Deus que é onisciente. Eu não vou ler novamente, mas do verso 1 ao verso 6, o salmista vai descrever na sua oração um Deus que é onisciente. Nos primeiros 6 versículos, o salmista nos apresenta um Deus onisciente. Ele começa a sua oração dizendo que o Senhor é aquele que o sonda e o conhece. E sondar nesse texto aqui não é simplesmente sondar de forma superficial. Aqui a palavra no hebraico significa cavar, penetrar, entrar no íntimo, alcançar o mais profundo. E ao dizer isso, Senhor, tu me sondas e me conheces, o salmista declara que Deus sabe mais sobre a sua própria vida do que ele mesmo. Ele reconhece que o conhecimento de Deus vai ao mais profundo do teu ser. E aí, a partir do verso 12, o salmista fala como Deus conhece cada ato do seu cotidiano. Por isso que nós vimos o relato da irmã agora, falando sobre as coisas simples do dia a dia. E Deus cuida de tudo minuciosamente, porque Ele formou todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele é um Deus que já está lá. É um Deus que já conhece de tudo. Então, o difícil talvez é confiar nessa soberania desse Deus. Mas que Ele faz, Ele faz. O salmista ainda vai além. Ele declara que Deus percebe de longe os nossos pensamentos. Ou seja, muitas vezes nós nem falamos, mas só em pensar, o Senhor já conhece tudo aquilo que vem à nossa mente. Às vezes uma oração em silêncio, por isso que eu costumo dizer, em forma de choro. No nosso pensamento, o Senhor já nos conhece. O Senhor já conhece. Então, queridos, olha que interessante. Na antiguidade, os povos tinham um entendimento territorial sobre as suas divindades. O que significa isso, pastor? Que em cada região, em cada localidade, existia um Deus. As cidades eram cercadas e eles adoravam um determinado Deus, que se eles fossem para outra localidade, teriam que adorar um outro Deus, porque o Deus não chegava até lá. Era um Deus limitado. E aí o salmista traz para mim e para você, no Salmo 139, que rompe o entendimento antigo dos povos. Que é o quê? Ele considera esse entendimento dos povos pobre e falido. Ele nos apresenta um Deus que não está preso a limites territoriais. Esse Deus não conhece apenas aquilo que está dentro da fronteira. Ele criou as fronteiras. Ele vai além disso. Ele vai além do estado. Ele vai além do país. É um Deus que vai além. Esse Deus que o salmista relata é um Deus que de longe percebe cada pensamento do homem. O pai não conhece o pensamento do filho. O filho não conhece o pensamento do pai. O marido não conhece o pensamento da esposa. E pasmem, às vezes para poder saber o pensamento da esposa é algo um pouco complicado. Às vezes a minha está querendo comer o quê? Eu não sei. É difícil você lidar com certo tipo de pensamento. Mas o Senhor já conhece todas as coisas. Interessante disso tudo é que estudos vão indicar que há uma média, o nosso pensamento, nós fabricamos pensamentos, cerca de 70 mil pensamentos diários. Isso aí você vai, a cada 3 mil pensamentos por hora, fazer uma conta básica aqui, nós pensamos muito. Estamos a todo tempo a pensar. Acredito que você está sentado aí nesse momento, olhando para mim, ouvindo essa mensagem expositiva, pensando em algo. Quem sabe o amanhã, quem sabe o depois, você está
pensando. Mas muitos desses pensamentos, talvez, não correspondem, não são alinhados com a vontade do Senhor. É por isso que o salmista vai descrever um Deus onisciente que conhece os nossos pensamentos, que nem mesmo eu e você conhecemos. É por isso que o salmista diz que Deus também concede a cada uma das nossas palavras. Ainda a palavra não me chegou à boca. Tu já conheces, Senhor. Tu já conheces. Então a primeira coisa que eu apresento para vocês é um Deus que conhece todas as coisas. Não tem como esconder nada desse Deus. Por mais que a gente finja, às vezes, estar entregando o nosso melhor, por mais que muitas das vezes a gente finja uma religiosidade que em nada tem a ver com aquilo que Deus nos convida, Ele nos conhece. Ele nos conhece por completo. É por isso que talvez alguns dizem que a lei veio facilitar. Na verdade, a graça veio facilitar o processo da lei, não. Quando hoje na graça, se você pensar em falar, você já cometeu pecado. Aquela pessoa que intenta algo sobre a vida de alguém já cometeu pecado. É por isso que nós precisamos cuidar até daquilo que nós pensamos. Tudo aquilo que nós queremos que aconteça, tudo isso deve ser moldado segundo a vontade do Senhor. Então, o primeiro ponto que eu apresento é um Deus onisciente. Mas há um segundo ponto, que está do verso 7 ao verso 12, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, que é o Deus onipresente. A primeira reação do pecador diante da grandeza e da santidade de Deus onisciente é tentar escapar. Quando cometemos uma falha diante do Senhor, corriqueiramente nós vemos pessoas fugindo da presença do Senhor, ou achando que está fugindo da presença do Senhor. Aquele que comete pecado, um dos deslizes que a vida apresenta, ao invés de fazer parte do corpo, ele se isola, ele muda, ele foge, achando que é capaz de fugir da presença desse Deus. Esse sentimento de fuga pode ser percebido desde a queda do homem. Lembram de Gênesis 3? O homem cai, e o que é que ele faz antes de se apresentar ao Senhor? Ele se esconde, ele foge. E o Senhor Jesus vem e convida ele, Adão, Adão. Mas no Salmo 139, o escritor entende o quão inútil é tentar fugir da presença do Senhor. Jamais poderemos fugir da presença do Deus onipresente. O salmista diz que os olhos de Deus o encontram onde quer que ele vá, seja no mais alto céu ou no mais profundo abismo. Nem mesmo a morte pode esconder o homem dos olhos de Deus. Nós, um dia, queiramos ou não, estaremos diante do Senhor. Não tem como fugir da sua presença. Mais cedo ou mais tarde, nós encontraremos com esse Deus. O salmista também, ele diz que se ele subisse como as asas da alvorada e habitasse nos confins dos mares, a mão de Deus o guiaria e o sustentaria. A ideia nessa expressão aqui é que nem mesmo que o homem pudesse alcançar as bordas do planeta, chegasse lá com uma velocidade da luz, nem assim seria capaz de fugir da presença do Senhor. É o salmista dizendo, aconteça o que acontecer, você está debaixo de um Deus soberano, onipresente. Meus irmãos, essa ideia é, caso o homem tente recorrer às trevas para se esconder de Deus, o salmista vai dizer que nem assim é impossível. Nem assim é impossível. Lembro de um relato, conversando certa feita com alguns pais, falando sobre alguns filhos, e por ser pastor de jovens e adolescentes, a lida, a procura é maior. E eu conversando com uns pais certa feita, os filhos saíram dos caminhos. Disseram, pastor, eu não sei o que é que está buscando. Eu falei, por mais que esteja buscando algo que não seja da vontade do Senhor, o Senhor pode encontrá-lo lá. O Senhor não está indiferente dele.
O Senhor pode alcançá-lo ali, o Senhor está em todas as coisas. Por mais que ele esteja tateando no escuro, nas trevas, sem poder achar a luz, o Senhor pode fazer brotar a luz naquele lugar. Porque para o Senhor, trevas e luz são a mesma coisa. É por isso, meus irmãos, que jamais alguém poderia se esconder nas trevas daquele que disse no princípio: haja luz. Haja luz. Ninguém pode fugir nas trevas, se afundar na escuridão, achando que lá o Senhor não vai achá-lo. Coitado desse pensamento. Fugir de um Deus que disse haja e ouve. Fugir de um Deus que não existia nenhum foco de luz e ele disse haja luz, e a Bíblia diz que houve luz. Através do profeta Isaías, Deus diz, Isaías 45:7, eu formo a luz e crio as trevas. É o Senhor que cria todas as coisas. Não tem como fugir da sua presença. Não tem como fugir da sua presença. Então apresento para os irmãos um Deus onipresente que o salmista traz na sua oração. Em terceiro ponto, o salmista vai falar em sua oração de um Deus onipotente, do verso 13 ao verso 18. Na sequência do Salmo 139, o salmista fala sobre como Deus, esse Deus onisciente, esse Deus onipresente, mostra a sua onipotência na criação do homem. Ele mostra como um artesão, Deus, mostra como que um artesão perfeito constrói a sua obra de arte no lugar mais improvável. Deus forma o homem secretamente na escuridão do ventre materno e ali a enxerga com clareza e perfeição. O Senhor já conhecia você, já conhecia a mim, antes mesmo de sermos formados. O texto vai dizer que Ele já nos conhecia antes de sermos formados. Lembro-me de aconselhando certa feita uma jovem, dizendo: pastor, minha vida não faz sentido, eu não sei para que nasci, eu não sei para onde vai. Existem umas crises existenciais nos jovens e adolescentes, e eu disse: mas eu sei para que você nasceu. O Salmo 139 relata para mim que antes mesmo de você ser formada, o Senhor já conhecia você. Você nasceu para a glória de Deus. Gênesis, e o estudo de terça-feira bíblico foi falando sobre isso. Gênesis, o autor de Gênesis, Moisés, o autor do Pentateuco, quando ele escreve sobre a criação, ele fala sobre a criação como o homem, o ápice da criação. Deus cria todas as coisas e no sexto dia ele cria o homem de uma maneira muito especial e particular. Nós somos o ápice da criação. Nós comunicamos alguns atributos com Deus: bondade, amor, mansidão. Nós comunicamos porque fomos feitos à imagem e semelhança desse Deus. Então nós fomos criados para a glória desse Deus, para refletir a glória desse Deus. Mas às vezes temos deixado que esse brilho seja perdido entre nós. E o salmista, ele diz que Deus o teceu no ventre de sua mãe, como um tecelão perfeccionista que cuida detalhadamente de cada fio que é entrelaçado, assim Deus forma o homem. Meus irmãos, vocês não estão aqui por acaso. Não foi acaso você ter nascido e muito menos acaso de você estar aqui cultuando nessa noite. Existe um Deus relacional que criou você de uma maneira muito especial. E esse Deus que criou você, Ele também deseja não só criar, mas se relacionar. Porque Ele é um Deus onipotente, soberano sobre todas as coisas. Interessante de tudo isso é que diante de algo tão maravilhoso, olha só, meus irmãos, diante de algo tão maravilhoso, de um Deus que nos cria de uma maneira tão especial, tão genuína, o salmista, ele não fica ofendido em olhar para a sua pequenez e dizer que ele não é nada diante do Senhor. Mas, pelo contrário, o salmista se rende à grandeza desse Deus. Se, por um lado, Deus conhece exaustivamente tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você é, por outro lado, o salmista declara não ser capaz de enumerar os seus preciosos pensamentos. Ou seja, se eu tentar contar tudo aquilo que eu desejo fazer no amanhã, será um delírio. Mas o Senhor já conhece todas as coisas. Mais tarde, o apóstolo Paulo ficou tão extasiado quanto Davi diante dos decretos do eterno Deus.
Por isso ele concluiu uma das famosas sínteses teológicas, Romanos capítulo 11, do 36 ao 33, ele conclui dizendo: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glórias, pois a ele eternamente. Amém. Não existe outro. O nosso Deus é um Deus soberano, onipotente, é um Deus que tem todo o poder e glória. Não existe outro. Então, meus irmãos, nós vimos que o Deus onisciente conhece você, sua família, todas as coisas. Vimos que não temos como fugir da presença desse Deus. O Senhor está constantemente conosco, todos os dias. Vimos que há um Deus poderoso, um Deus onipotente, um Deus que criou todas as coisas da maneira mais especial e particular possível. Mas há um último ponto que eu deixo ao seu coração, que é sobre o Santíssimo Deus e a submissão do homem a Ele. Fechando essa perícope, esse capítulo, do verso 19 ao verso 24. E olha que interessante. Aqui o salmista vai falar de um ódio contra os inimigos de Deus. E algumas pessoas não conseguem entender essa última parte do Salmo 139. Algumas pessoas pensam que essa última parte está em desarmonia com tudo aquilo que o salmista vem descrevendo. Ele começa falando muito bonito. No meio ele fala ainda mais bonito, depois ele descreve a onipotência de Deus e agora ele fecha falando de um ódio sobre aqueles que odeiam o Senhor. Mas é fácil perceber que essa última parte é a única conclusão possível depois do salmista refletir sobre a grandeza de Deus. Por quê, pastor? Em primeiro lugar, ele demonstra sua indignação contra aqueles que ousam fazer pouco caso de um Deus tão grande e maravilhoso. O salmista está dizendo que não senta na mesa, que não tem conversa com aqueles que não entendem a grandeza desse Deus ou ignora. É por isso que ele declara odiar os ímpios. E deixa eu esclarecer algo importante. Aqui é importante entender que não há contradição alguma com o ensino de Jesus do Novo Testamento que temos que amar os nossos inimigos. Não tem contradição. O que o salmista está querendo dizer no Salmo 139 é que ele está declarando a sua ira contra os seus próprios, não contra os seus próprios inimigos, mas os inimigos de Deus. Ele não está falando de si, ele está falando dos inimigos de Deus. Aqueles que te ofendem, eu também o odeio. Aqueles que é contra ti, também serão contra mim. Agora, o ódio que o salmista sente e registra no final do Salmo 139 não está na base do egoísmo, algo pessoal. Essa santa ira é a reação esperada daqueles que conhecem o verdadeiro Deus e não aceita que alguém blasfeme contra ele. No Salmo 139, o salmista não está preocupado com a sua honra, mas ele está preocupado com a honra de Deus. Falando um pouco sobre essa palavra para os jovens, eu perguntei, é muito bonito, é muito legal a gente poder falar que é cristão, mas na hora de defendermos a nossa fé, não nos posicionamos. É muito bonito ser cristão, mas em momentos de se posicionar, de orar por alguém, de poder exercer, levantar a sua mão e impor sobre alguém, de você repreender alguém, nos calamos. O que o salmista está querendo dizer é que todos aqueles que blasfemam contra o Senhor têm que ser nossos inimigos. E aqui não tem inimigo no sentido de você só romper com as palavras. Você tem que se posicionar. O salmista diz, Senhor, eu odeio aqueles que te odeiam. Não tem como misturar aquilo que não é compatível com a essência do Evangelho. Por isso, queridos, que o salmista também, nessa fala, ele disse que odeia aqueles que odeiam o Senhor, mas o salmista ele não é hipócrita. É por isso que esse Salmo 139, para mim, sei praticamente de cor todo o capítulo, porque me identifico com esse homem que fez essa oração. O salmista Davi não é hipócrita. Davi sabia quem ele era no seu coração. Ele não aponta a sua indignação. Olha que interessante. Davi, ele não aponta a sua indignação só contra os ímpios que odeiam o Senhor. Mas ele olha também para dentro de si.
Ele olha para os outros e depois ele olha para dentro de si. Ele sabe que no fundo, por sua própria natureza, em nada ele é melhor que os outros. É por isso que ele sente um temor diante da santidade de Deus. Então, naturalmente, ele encerra a sua oração com um pedido sincero de que Deus sonde o seu coração, de que Deus prove o seu coração, de que o Senhor esquadrinhe o seu coração e veja se nele não há nada de errado. É como se o salmista estivesse dizendo: Senhor, eu estou fazendo uma análise minha. Essa análise que eu estou fazendo minha, eu não vejo nada. Mas sonde aquilo que eu não posso ver. Sonde o meu coração, porque se brincar, eu sou pior que eles. Então veja, Senhor, se há em mim algum caminho mau e me guie pelo caminho de vida eterna. O salmista reconhece que nem ele mesmo é capaz de discernir completamente o seu coração. Ou seja, eu e você não somos capazes de discernir os nossos próprios sentimentos. É por isso, às vezes, quando a gente diz que está... eu acho que eu vou tomar essa decisão porque meu coração está apontando. Muito cuidado. Muito cuidado, porque o nosso coração ele é enganoso. O autor de Provérbios vai dizer que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no fim ele pode levar à destruição. Então, queridos, o profeta Jeremias escreve que o coração do homem é enganoso. Jeremias 17:9. O salmista temia que algum mal oculto pudesse estar dentro dele. E a palavra hebraica aqui nesse texto, falando sobre mal, é bastante ampla. Ela transmite, inclusive, um sentido de idolatria. E nesse sentido, é como se o salmista estivesse dizendo assim: Deus, sonda-me e veja se há algo escondido em mim que pecaminosamente possa querer tentar rivalizar com a sua grandeza e querer ofender a sua presença. E no final ele pede: dirige-me pelo caminho eterno, porque ele sabe que só Deus, não tem outro, só o Senhor pode nos guiar ao caminho da eternidade. Não tem outro, só o Senhor pode nos guiar. Então, meus irmãos, que sejamos submissos a esse Deus. Eu concluo dizendo a você e ao seu coração que o Salmo 139 nos ensina que é impossível passar despercebido do Deus onisciente. Ele conhece cada detalhe e momento da nossa vida. Conhece exaustivamente os nossos pensamentos. Ele sabe mais sobre nós do que nós mesmos. Segundo o Salmo 139, nos ensina que é impossível escapar do Deus onipresente. O profeta Jonas foi alguém que pensou que podia fugir desse Deus. Talvez ele tenha pensado que, seguindo o sentido contrário ao que foi ordenado, ele conseguiria escapar do Senhor. Grande engano. Se o Senhor aponta o caminho, se o Senhor aponta a direção, se o Senhor manda ir, vá. Porque aquele que aponta, paga a conta também. Aquele que aponta, ele paga a conta. Mas às vezes a gente não tem a fé suficiente para entender que o amanhã ao Senhor pertence. Basta cada dia o seu mal. Meus queridos irmãos, como é difícil viver cada dia o seu mal. Porque nós queremos planejar o amanhã, nós queremos estar no amanhã, nós queremos fazer planos e projetos para que o nosso dinheiro, recurso, vá até o final do ano sem a gente precisar de nada. Mas eu passei 3 anos da minha vida sendo autônomo e eu posso garantir para os irmãos que no final do mês ou no início do mês, quem paga a conta é o Senhor. Quem paga a conta é o Senhor. Quem manda no último momento é o Senhor. Nós não temos mérito nenhum disso. Se temos alguma coisa, é provisão do Senhor. Então não temos como escapar da presença desse Deus. O Salmo 139 também nos ensina que é impossível se esconder do Deus onipotente. E ainda no exemplo de Jonas, o profeta não apenas tentou fugir de Deus, mas também tentou se esconder dele. Ele se deitou no porão de um navio, no meio do mar, mas o Deus onipresente o encontrou ali. Como alguém poderia se esconder em pleno mar, justamente daquele que criou o mar e a terra seca? O quão inútil e sem sentido era o plano de Jonas, que muitas das vezes é o meu e o seu plano. Às vezes queremos caminhar por nossas próprias pernas,
Queremos viver do nosso próprio jeito, queremos colocar aquilo que nós sonhamos e pensamos à frente de todas as coisas. Porque, Deus, se eu tenho, então está tudo bem. Eu sempre vou ter. Mas não é bem assim que Deus trabalha. O Salmo 139 nos ensina que é impossível permanecer o mesmo após conhecer o grandioso e verdadeiro Deus. É impossível permanecer o mesmo. O Santíssimo Criador e sustentador de todas as coisas. Se dizemos que conhecemos a Deus, mas não nos indignamos com a rebelião do pecado contra Ele, se aceitamos como algo normal a transgressão à sua lei, se vivemos nossas vidas flertando com o pecado, então há algo muito de errado conosco. Muito de errado conosco. O Senhor nos chama para viver uma vida santa. Não significa que você vai ser perfeito, mas significa que o Espírito Santo vai te ajudar todos os dias a viver e a vencer as tentações. Concluo essa mensagem com a mesma oração do salmista. Que a oração do salmista no Salmo 139 também seja a mais sincera oração nossa todos os dias. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim alguma conduta que te ofende e me dirige pelo caminho de vida eterna. Que o Senhor aplique a sua palavra no seu coração. Que você aprenda a viver com um Deus que conhece você mais do que você mesmo. Um Deus que criou todas as coisas, um Deus que formou todas as coisas. Um Deus que se faz presente entre nós. Eu quero orar agora por sua vida. Quero orar agora por sua casa, para que o Senhor faça essa mensagem gerar frutos no seu coração. Senhor, muito obrigado porque nós ouvimos a Tua palavra. Sabemos que só a Tua palavra pode transformar todas as coisas, porque ela é viva e eficaz. Nós queremos, em nome de Jesus, que essa oração do salmista seja a nossa oração diária, Senhor. Sonda o nosso coração, porque muitas das vezes, e esse que vos fala é prova fiel disso, muitas vezes nós queremos fazer algo de bom e não fazemos. Mas às vezes o mal, quando menos espera, nós cometemos. Cuida do nosso coração, Senhor. Freia a maldade do nosso coração. Tem misericórdia do teu povo. Nos ajuda a viver uma vida santa aos teus pés. Nós queremos viver em santidade. Nós queremos viver em comunhão. Nós queremos viver em intimidade com esse Deus Criador. Nós louvamos o teu nome porque a tua palavra, ela não volta vazia. Que gere frutos em nossa vida, para que possamos refletir a grandiosa glória do Senhor. Essa é a oração, Senhor, que nós fazemos. E fazemos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.